Olá, tudo bom? Olha, semana passada foi muito bom conversar com o Mohamed e com a Priscila Castro. A gente quase não sai daqui, a gente praticamente, se deixasse, estaria com o podcast ligado até agora. Mas hoje eu também estou recebendo dois amigos aqui, Paulo Mil Homens, da Muriqui Cicloturismo, Ander Figueira, da nossa querida Crono Santarém. Ambos, vocês vão dizer assim, trabalham com turismo? Trabalham com turismo, sim. O Paulo lá aí com o cicloturismo, diretamente, né, com eventos que fazem esse deslocamento de esportistas, e a Ander também, porque ao promover as corridas, a Crono talvez a princípio nem tenha mapeado isso, mas há um deslocamento de pessoas e essas pessoas gastam no barco, gastam no avião, enfim, são possibilidades que a gente entende também que é fluxo turístico para a cidade de Santarém. A gente passou aí por um período de transformação, né? Inclusive onde o ciclismo, Paulo, teve um grande boom nesse período de pandemia, né? Sim. E a corrida, André, se reinventou com as provas online, né? Com toda essa demanda. E graças a Deus agora tá voltando às provas normais. Eu queria que a gente começasse falando isso. Quais foram os desafios que nós tivemos de 2020 para cá, e o que aprendemos enquanto produtores de evento, que vocês também são, e pessoas que gostam, do que fazem? E aí, Paulo, Pode quem começar, começa? Ander. Bom, como o Primeiras damas. Fábio já Primeiras damas. falou, né? Eu me chamo Andrea, estou aí na Labuta na área de educação física há 20 anos. Esse ano faz 20 anos que eu me formei. E esse desafio das corridas ele veio surgindo ao longo do caminho, pelas instituições que eu fui trabalhando, né? A gente não ouvia falar muito em Santarém, né? E eu comecei a ver que era uma possibilidade, né? Mas assim como qualquer outra atividade, a gente precisa estar ali persistente. No início, eu comecei trabalhando no SESI, né? A gente tinha as corridas do SESI, fazíamos corridas somente para as pessoas que são dependentes, né, de industriários, que é o público do SESI. E aí tinha que inscrever 100 pessoas da indústria, que eram os trabalhadores de empresa ligadas ao SESI, né? Madeireiras, várias empresas. Celpa, na época. E a gente tinha que ir de empresa em empresa, era de graça, né? Ajoelhar nos pés do gerente para ele dizer: deixa a gente falar com eles, deixa a gente começar um trabalho, escrever. E nós começamos a fazer essas corridas lá em 2000 e acho que 2009, se eu não me engano, faz bastante tempo. 2008, 2009. Começamos a fazer aquele pingado, né? Já acontecia em Santarém uma corrida que era a corrida do Sírio, que tem a mais tradicional, 35 anos. É, os militares participavam às vezes porque tinha essa obrigação do TFM, né? E só. E a TV Tapajós fazia uma corrida de bem com a vida que era de vez em quando também, não tem muitos anos isso, né? De menos de 10 anos para cá. E a gente foi começando a engajar esse trabalho. Eu ia lá, como faz uma corrida? Aí vamos lá, vamos reunir, vamos conversar, uma coisa mesmo bem voluntária, né? E eu era ligada a uma instituição também de faculdade de educação física, né? O Fábio já até foi comigo lá numa sala de aula, Já numa visitamos. disciplina minha. E começamos, né, esse trabalho. Vamos fazer? Vamos. Você precisa de quê? Vamos lá, precisa disso, precisa de, né? Eu ia fazendo aquela ajuda meio que ali na esperança de que aquilo um dia pudesse, né, não ser um negócio, porque como eu trabalhava, eu tinha vários, assim, até posso falar, eu tinha muitos empregos, né, assim, trabalhava no Estado, trabalhava na UBRA, trabalhava no SESI. Nós tínhamos poucos profissionais da educação física, né? A minha foi a primeira turma, então tinha muita oportunidade. Minha primeira turma foi em 1999, pela UEPA. Então, todos os meus colegas ali, eles já tinham alguma referência, ou na natação, né, ou em algum lugar. E eu queria ter uma referência também, né? E, tipo, vamos por aqui. Como estava Sim. meio limitada, né, a questão das atividades esportivas, a vida inteira foi assim, um segmento que eu sempre gostei. Então, era cheio de lesões, eu não podia correr efetivamente, mas podia trabalhar no evento, né? Podia organizar. E aquilo foi brilhando em meus olhinhos, né? Aí fomos vendo que dava, né? Vamos insistir aqui, vamos lá na TV Tapajós, vamos lá né? Aí conhecemos tínhamos amizade com o Bruno Moura. Vamos fazer a primeira corrida com câncer de mama, isso em 2013. Fomos fazendo. E aquilo eu vi que, tipo, tem possibilidade. Nós tínhamos que buscar o pessoal de Belém, que era ligado a Chip Time, para fazer a cronometragem. Aquilo era uma despesa imensa, porque tu pagava a passagem do técnico, pagava todo o material, eu lembro de frete, era uma fortuna, porque peso, né? Aquela coisa
da inovação. Nós até conversamos sobre isso na ACES, não sei se você lembra. Sim, no seminário. Foi muito legal até falando, lembrando. E aquilo era inovador. Nós chegamos em Santarém, aí começamos as corridas, né? A ACES foi justamente uma das primeiras corridas com a Crono. A Polícia Militar fechou também logo. Então a gente foi buscando fazer, mas sempre olhando aquilo, não como uma forma de, isso aqui eu tenho que ganhar dinheiro, não. Né? Isso aqui é o nosso legado. A gente pensava sempre assim, né? Isso aqui é o nosso legado. E aí, oficialmente, nós criamos a empresa, porque não se faz essa questão da necessidade, né? De notas fiscais, registros e tudo, impostos que a gente precisa pagar. Acho que o Paulo sabe bem, né? Como funciona. E fomos atrás e fomos vendo que através daquilo, né? Nós fomos divulgando. Nossa, é imediato, né? Porque antes a corrida era feita no papelzinho. Você dava a inscrição, eu sei porque a gente está desde esse início. Entregava ali o número junto, 4 papeizinhos, vamos dizer, 4 postos que tu tinha que entregar aquele papel. Na tua corrida, se tu esquecesse de entregar o papel e no final teu papel não estivesse dentro daquela sacola, tu era desclassificado. Mas para tu dar um resultado, a corrida era 7 horas da manhã, tu dava um resultado meio-dia. E tu dava assim até o 30º, porque não tinha como tu contar o papelzinho até o 100º, né? E aquilo ia acontecendo, né? Foi acontecendo. De 2013 a gente pensou, o Bruno, com a corrida contra o câncer de mama, foi uma coisa imensa, né? Já de início. Teve uma mobilização social, né? Muito grande. Muito grande. Aí ele doava o recurso, né? Para mais campanhas até contra o câncer de mama. Aí foi 2013, 2014, TV Tapajós. Aí eu fui vendo que aquilo, poxa, sempre chamando o pessoal de Belém e a gente ali naquela, né, pegando só as sobras, vamos dizer assim, né? Eu digo, Wagner, que é meu esposo, né, o Wagner, conversamos com a própria franquia, aí eles, não, pode mandar o equipamento para vocês, então a gente tem um suporte, né, dessa empresa, e começamos a fazer. 2017, aí o calendário, que eram 2 corridas, passou a ter 4, 5, 6, né? Aí vem outra, eu quero fazer também, vamos fazer, né? Todo mundo, vamos fazer. Uma por mês. Uma por mês, aí uma por mês, 12, tá? Depois, 2019, nós fizemos, acho que em torno de 17 corridas, se eu não me engano. Nossa. Aí veio a pandemia. Mas como o fato da gente ter ali aquele carinho pelo que a gente faz, né? E as pessoas conhecerem a gente de outros lugares também, né? Porque eu também trabalhava numa instituição que formava pessoas para trabalhar com isso, né? Então sempre mostrava para eles, olha, isso aqui é um legado para vocês. Aquela pessoa que vai ali corre, né? Ela vai numa academia fazer fortalecimento, ela vai comprar um material esportivo, ela vai fazer uma camisa. Então tudo isso a gente ia tentando mostrar para as pessoas que não era simplesmente, a Crono simplesmente faz as corridas. Não, é todo um estilo de vida que ia acontecendo, né, nos lugares. E fomos. Aí nós tivemos, em 2017, chegou uma pessoa de Santarém que era muito ligada à corrida em Belém, que era da Polícia Militar, que era o atual comandante. Aí ele disse, olha, Belém acontece assim, vamos fazer assim, um calendário. Aí montamos um calendário com ele, para as provas dele, ele fazia 2, 3 corridas no ano. Aí outras pessoas foram começando a fazer e fomos seguindo, né? Aí veio a pandemia, aí foi aquele desespero, né? Nós temos o material em casa, tínhamos que pagar a franquia, todo mês aquela franquia, aquele valor, né, fixo, que é um valor que não é muito barato, porque é o suporte que a gente recebe, é onde a gente imprime a questão dos chips, é onde vem toda a orientação para tu fazer cadastros, inovações, tudo, né? Não tinha como desvincular e ter um material sozinho, né? Porque tipo, na hora do aperreio a gente tem um suporte. E aí, 2020 é agora que vamos fazer, né? Vamos pensar num desafio na quarentena. Aí, para nossa surpresa, nós criamos um grupo no WhatsApp com quase... O grupo fechou, porque era até 250 pessoas. Tivemos que criar um grupo 2, né? Então, naquele desafio, que era desafio quarentena, 40 quilômetros dentro de casa, né? Porque ninguém podia sair, era bem limitado. Nós fizemos os 40 quilômetros lá nos dias, determinamos os dias, e o grupo só crescia. E eles cobrando, vamos fazer outro, porque salvou muita gente aquilo, né? Pessoas de outros municípios, nós tivemos gente até do Rio de Janeiro que quis receber a medalha. Então, de Rio de Janeiro, São Paulo, a região toda, né? Todas as cidades aqui da região, Macapá, tinha também Itaituba, muita gente de Itaituba. Então, juntou um grupo assim que foi assustador aquilo, assim, parecia que assim, uma coisa... sabe, assim, como tu diz assim, extraordinário aquilo, porque nós estávamos sem
sem uma perspectiva, sabe? Você tá assim, tipo, nossa, o que nós vamos fazer? E preso dentro de casa. Preso dentro de casa, com todas aquelas notícias tristes, todas aquelas situações que a gente, nem é bom a gente lembrar, né? Que é muito, sei lá, pensar o que a gente passou, né? Conseguimos, né? Um grupo, aí fizemos uma outra prova, que era um desafio sobre o clique da corrida, aí o pessoal tirava suas fotos. Fizemos o aniversário de Santarém, que a gente fazia a prova, inclusive a prova anterior, que foi 2019, nós fizemos junto com a Secretaria de Turismo. O atual secretário era o Diego e ele nos chamou de vamos fazer no dia da prova, eu quero que vocês façam e a gente consiga trazer de outros municípios, mesmo sendo no meio da semana, vieram corredores, né, tiveram pessoas aqui, ele ajudou, apoiou com a parte mais específica da instituição, né, divulgação, a parte das mídias, tudo, a gente dividiu as tarefas, né, lá no dia. E deu tão certo, né, dessa coisa de mostrar a cidade lá, né, foi na frente do museu, e que ele, não, no outro ano a gente vai fazer, só que não tinha como fazer. Veio a pandemia, né, estava no calendário, mas não podíamos fazer. Aí vamos fazer a prova virtual. Aí fizemos a prova virtual, também foi surpreendente, porque nós fizemos mais de 500 inscrições, foi 500 e quase 550 pessoas. Nós mandamos fazer uma caixinha com um iraquitã, eu acho que até te presenteei com uma, não sei se você lembra. Sim. Tinha o iraquitã dentro, tinha um simbolismo, né, daqui da região, uma camisa, quem quisesse tinha uma caneca. Então, várias ideias assim para o pessoal ter aquela coisa de, poxa, corri, fiz os quilômetros, vou receber, né? E aquilo foi passando. Então, só para a gente adiantar, né, que eu estou fazendo uma história, né, nós fizemos 5 anos, esse ano a gente tem 6 anos de atividade. Ano passado ainda estava nessa coisa da pandemia, junto com né, o pico ali da doença no início do ano, aí libera tudo, aí depois volta, né? Ficou aquela coisa meio incerta, nós chegamos a fazer ainda alguns eventos, fizemos, acho que menos evento que esse ano, de 2022, né? Que nós fizemos 29 eventos, estão contando tudo. Quando a gente foi fazer de um balanço, 12, de 4, né? Eu acho que o Paulo deve ver. Eu fiquei desesperada. Quando a gente foi fazer o final do ano, né, a gente foi fazer um balanço. Vamos fazer um balanço? Senta eu e o Wagner e o Neto, que trabalha com a gente. Vamos fazer um balanço. Vai, começa a fazer o balanço e tudo aí. Era inacreditável. Eu disse, não acredito que a gente cumpriu tudo isso. Em dezembro, nós fomos até para outra cidade, né? Fomos para Itaituba, que é uma cidade que sempre a gente tem um carinho, eles chamam a gente para fazer as corridas. E a gente começou a pensar, nossa, e foram muitos desafios, assim, acho que foi o ano mais desafiador. Acho que quando acabou a pandemia, teve uma explosão de coisas para acontecer, né? Para começar a fazer. Não, mas olha, eu já imaginava que o número fosse grande, mas 29... E eu posso provar, como eu posso provar. A gente foi até, olha, pode ser. Não, eu olhando um pouco das coisas que vocês estavam fazendo, né, organizando, eu tinha mês que tinha 2 provas. Sim, por mês. E sempre lotadas, né? Algumas situações que a gente aprendeu esse ano, né, com relação vai tentando adaptar, né, o corredor vai ficando mais exigente, vai surgindo um novo, né, legado, eu corri, não vou mais nessa. Aí aquela pessoa que está começando a sua coleção, não, eu não posso perder, né? Então apareceu, acho que se a gente deixou de corridas como a Santarém do Meu Amor, né, que é uma corrida que esse ano nós fizemos em parceria com a prefeitura mesmo, eles pediram para a gente fazer, né, em frente a prefeitura lá, onde ali atende lá o prefeito, né? Sim. Nós fizemos lá da frente, de madrugada, era 6 horas. Às 6 horas da manhã, as pessoas estavam lá, né, que a gente nem esperava, e pessoas de todas as regiões. Jacareacanga, a região toda a região aqui que fosse mais acessível, né? Porque foi uma quarta-feira, no meio da semana, feriado esse ano. E nós estávamos lá. E aí depois, assim, para tu pensar, para aquilo acontecer, nós ficamos a terça toda lá, né? Montagem, chegamos 3 horas da manhã lá, né? Então é muito pesado, né? A gente fica justamente isso, quando tu vê assim a quantidade de eventos, a quantidade de pessoas que tu movimentou, e às vezes tu não tem aquele apoio, né? Tu não tem assim um patrocínio, né? Que a gente acha assim, nossa, vamos aqui, não, você tem que ficar ali, né?
patrocínio amigo, né? Amigo, vamos lá. Ah, vamos lá, eu te colaboro com Cara, isso. eu faço 2 eventos praticamente no ano. Não, ô Paulo, e essa tua experiência aí, a Andrea tá trazendo pra gente uma maratona de corrida, Mas literalmente, não né? recomendo. Mas no Cara. ciclismo a gente também teve esse momento de... A gente vinha de uma crescente, né? Sim. De os Antes eventos da pandemia, antes da pandemia. Antes da pandemia estava numa crescente, veio a pandemia, deu ruim para todo mundo, né? Pode-se dizer assim. Mas depois veio a surpresa, né? Porque eu acho que com o esporte ao ar livre, uma das saídas e também para não aglomerações era o ciclismo, né? E aí isso Esporte também de pouco contato, né? Cada um pedala na cada um sua, pedala na sua, dificilmente e vai a junto. bike em si já dava uma certa distância de uma pessoa a outra, É. diferente de uma corrida de rua, que todo mundo se aglomera demais, aquela verdade. coisa, né? Mas, enfim, isso explodiu, né? Acho que por esses motivos, né? Sumiram as peças de bicicleta. As manutenções ficaram caras, você não tinha Nossa. agendamento. Não tinha mais peça, não tinha mais bicicleta, tinha que agendar a compra de uma bicicleta. O negócio foi uma coisa assim absurda. Tinha países que estavam, os governos estavam bancando que as pessoas arrumassem as bicicletas e eles pagavam por Sim, isso. sim. A África do Sul fez isso. Acho que a França também, teve outros países que estavam ajudando as pessoas a tirar as bikes das garagens, arrumar e começar a pedalar, sair dos meios de transporte, dos coletivos cheios de gente e tal. Então isso também, né, esse volume aconteceu de sumir as peças daqui também, não tem mais bicicleta para cá também. Bicicleta, lojas que você entrava para perguntar quando chegava a bicicleta que eu queria, o tamanho e tal, não tinha bicicleta. Então você imagina que inflou o mercado, né? E aí aquele movimento, tanto de se pedalar para curtir, também se transformou num esporte, porque se reverberou no esporte. Os grupos cresceram, né? Os grupos cresceram. Surgiram vários grupos. Sei lá, acho que antes da pandemia a gente tinha ali uns 10 grupos na cidade. Por aí, depois, quando você viu, tinha camisa. Ciclismo, eu até falar né? pro Paulo, Todas as camisas, tudo personalizado. Antes, né, dá para ele fazer até um documentário, alguma coisa. Naquela disciplina lá de esporte na natureza, nós fizemos um trabalho, um grupo fez um levantamento desses grupos de ciclismo, né, em Santarém, quem pedalava, quanto tempo existia. E na época eu lembro que foram 44 grupos que nós... Tu lembra o ano? Foi 2018. 2017, 2018. Então, de lá para cá, com certeza, triplicou isso. Não, muito mais. Eu penso que tem, cada 5, 6 pessoas montava um grupo. Mandava fazer uma camisa. Não, eu lembro de ter ligado... Foi contabilizado. De ligar para o Renato, que fabrica, né, começou ali a fabricação das camisas de ciclismo. E o Renato, amigo, eu não tenho como te atender, daqui a 2 meses eu te atendo. Eu falei, o que está acontecendo? Camisa de ciclismo. Sim, eu vi todo o crescimento do Renato, assim, né? Não querendo puxar pro meu lado, mas eu meio que impulsionei esse lance das camisas com ele, dos uniformes com ele. E aí, todo mundo queria no padrão da Muriqui. Tem que ser naquele padrão. Aí o corte e tal. A hora que eu cheguei ao momento, falei assim, amigo, você lembra de mim, né? Me atender, né? Porque, cara, virou um negócio tão maluco para ele que ele ampliou. Hoje você vai lá, ficou enorme a fábrica, né? Uhum. Por causa desse aquecimento enorme que teve. E o legal disso tudo é que essas pessoas, claro, né? Teve uns que entraram no embalo e compraram equipamento de bicicleta e hoje está lá. A bicicleta virou um cabide ou uma samambaia pendurada na parede. Né? E o cara não pedala mais, mas boa parte dessa turma teve o bichinho picou, né? Como que a gente fala, gostou tanto que aí o cara começa, ele vai para as competições, aí ele descobre que ele pode viajar com a bicicleta, né? Pegar a bicicleta dele, conhecer outros lugares. Então, o mercado deu de forma geral, não só aqui, mas como Brasil e mundo, cresceu demais por causa da pandemia. E isso a gente, né? Foi a parte positiva, né? A parte positiva. Olha, eu acho que a bike foi a precursora das arenas de vôlei. Entendeu? Antes de arena de vôlei ser moda, né? Que agora tudo é arena de vôlei, né?
Eram as bikes. Que eu lembro, porque assim, André, Aham. eu olhei assim umas pessoas que Não, nunca tinham pedalado na vida e que eu conhecia de tempos, aí comprou bike. Aí eu falei, gente, mas até Como fulano tá assim? pedalando. Eu falei, gente, a pandemia realmente deixou todo mundo. Mas depois, em compensação, se você for na OLX, no Mercado Livre, né? Então lá. Então, o povo, depois de um tempo, Ainda é isso que o Paulo falou, né? Teve um boom, mas tem uma galera que depois não se identifica. Não quero mais fazer isso, aí vai para outro Eu caminho. acho que, de forma geral, acho que Mas todos teve os esportes, né? são assim. As pessoas vão testando, né? Vão Tanto que eles testando. me procuravam para saber, qual que é a melhor bike para comprar, o que que eu faço, o que eu faço. Cara, você quer saber? Arruma um amigo que tem uma bicicleta, aluga uma bicicleta. Sim, começa. Faz qualquer coisa desse tipo, mas não compre a bicicleta. Vai pedalar pra ver se é isso. Você vai Talvez você sofrer e vai goste. gostar. Porque a bicicleta não é um negócio assim, tipo, que legal, tudo bacana. Não, tem sofrimento. Olha, Não, tem a parte da insegurança, né? Às vezes a pessoa não sabe, vai pra rua, né? Fazer o seu primeiro pedal, aí já tem uma buzinada. Mas essa turma aí já nem abraça a causa. Não, Porque mas como eu tem acho muita demais, insegurança no trânsito, na onde vai se pedalar, né? As Pois é. ciclovias Não se às tem vezes não são boas, tal, eles já não entram nessa. Esses outros são já os mais corajosos. mais corajosos, né? Eu lembro que na época da pandemia, a nossa grande vibe, a nossa fuga, digamos assim, né? Era pedalar, fazer as trilhas, né? Então foi o período que eu, por exemplo, fazia trilha quase toda semana. Então fazia 3 trilhas assim. Aí foi também um período que você vai criando o ritmo, né? Sim. Então você tava com ritmo assim, a gente já ia pegar um campo de soja ali e ir embora no campo de soja lá pro Curuaúna e não tinha horário, porque não dava tudo fechado, né? Então ia embora. Então era uma válvula de escape também emocional para aquele período que a gente estava vivendo ali da pandemia, né? E eu queria que vocês falassem também desse fluxo, né? Como é que, por exemplo, Itaituba acho que no mapeamento do Paulo também, mas a Andrea já citou isso, uma cidade que é próxima a Santarém, que, pelo que eu converso com os meus amigos lá, as programações não são tão diversas assim, então, principalmente na área esportiva. Então, a presença de pessoas de Itaituba, moradores de Itaituba, ou com uma galera da BR de Rurópolis, placas, às vezes até Altamira também teve um crescimento no pedal nesse período da pandemia, há um deslocamento da galera de Itaituba para Santarém. Isso vocês conseguem identificar? Seria o nosso maior público, digamos assim, regional que vem para praticar o esporte aqui? Na bike, né? Eu trouxe até um pouco disso, porque eu faço esse tipo de levantamento, né, para divulgação. Tem muita gente vindo de Itaituba, mas também tem Oriximiná. A galera de Oriximiná pedala muito a minha cidade. Nessa cidade. Parece que a galera lá nasceu pedalando, sabe? Acho que o cara, quando toma uma bicicletinha aqui, já vai testar. É uma galera, assim, os galácticos, porque você não... Olha, a gente faz um pedal lá, né? Não fizemos esse ano, mas ano passado a gente chegou a fazer, do Caminhos da Floresta. E eles não conseguem acompanhar o carro que vai na frente. Porque o carro tem um limite para ele ir, porque é uma questão de segurança. Mas chega uma hora que eles passam, porque eles pedalam muito. E eles conseguem fazer o trajeto, que ali é de mais ou menos 26 quilômetros, né? Até a cachoeira lá do Jatuarana. Eles conseguem fazer aquilo de ida e volta com uma tranquilidade, assim, sabe? Tipo, tem gente que nem quer parar para ir na cachoeira, vai lá e quer voltar já. E a gente não segura porque tem o tempo do lazerzinho da galera para respirar. Ou seja, mas cresceu demais a região. Lá tem bastante pessoas. Oriximiná, Itaituba, Juruti. Juruti também tem bastante gente. E agora, assim, tem uma turma vindo de Placas e Uruguará também muito grande. Sim. Para competir, fazer Mas fala de Itaituba. Lá de Itaituba. Eu acabei de olhar. Itaituba, cara, tomou uma proporção muito grande os eventos lá, assim, também. Quando acontecem as provas de ciclismo lá, até as corridas, né? Eu acho que tem um público bacana lá já. Acho que esse ano nós fomos 4 vezes, eu acho, para lá. Nós vamos agora dia 29 novamente. Acabei de ver que os números não estão nesse projeto, estão em outro. Que eu não trouxe nesse. Mas isso é legal, gente. Paulo. Isso aqui
é muito importante mesmo dentro do contexto de estatística, né? O turismo, ele lida muito com isso, para a gente ter esses dados. E assim, mesmo que, por exemplo, a Andra citou aqui na fala dela de maneira espontânea, mas é isso, existe um movimento de deslocamento dessas pessoas que vêm para Santarém. Só para citar, né? A última prova que nós estivemos juntos foi em Belterra, na corrida que foi dia 11 de dezembro, foi uma corrida de selva, né? E grande parte era de Itaituba. Então, tipo, eles se mobilizaram, vieram para Belterra, arrumaram um lugar para ficar, onde comer, passeio depois nas praias, né? Então, teve uma demanda assim de tô indo correr, mas vou passear, né? Vou dar o meu rolê. Então, eles vêm. Né? A outra prova que nós fizemos em Mojuí também veio um ônibus cheio de gente de Itaituba. Então, eles têm essa demanda, assim, né? De dizer assim, vamos lá, vamos organizar, vamos alugar um ônibus, né? Ver um lugar para ficar, ver uma casa, ou sei lá, um hotel, né? E assim como as outras corridas. Então, sempre nós temos, como a gente trabalha com sistema, né? Por causa da chip time, da prova, que a gente precisa estar com tudo cadastrado, a gente tem no nosso cadastro, desse ano passado, acho que foram... eu estava vendo com o Wagner, não estou lembrando se é 12 mil do ano passado, de pessoas que a gente movimentou. Então, quando a gente para, assim, né, a questão da gente mesmo valorizar o que a gente faz, né? Pensando nesses números, que não são pessoas só de Santarém, né? Tem pessoas de Santarém, tem pessoas que a gente só lança lá o CPF, o registro dele, o RG, já sai todos os dados, a gente só atualiza, né, por causa do chip. Então, a gente tem quantas mulheres, a idade, a faixa etária, né? Daria até um trabalho bem... Teve uma aluna da UFOPA, eu consegui passar para ela, na época que ela estava fazendo a pandemia, foram os dados das provas virtuais. Ela colocou no trabalho dela. Isso é muito legal, é super importante. Aqui tem um pouco disso, só para você ter uma ideia, o crescimento na prova de Belterra, o crescimento de mulheres participando das provas. Significativo. Aqui também, mesma coisa, de 22 passou para 30%, para 35%. Eu não fiz esse último que aconteceu, né? Uhum. A última informação aqui da prova de Belterra foram 61% de visitantes de fora. Aí 39% são de cidades vizinhas e 5 estados diferentes da federação. Nossa, gente. Entendeu? Então, aqui, é significativo isso. Aqui você vê, aqui já é de 2021 a prova, 21 cidades e 8 estados diferentes que vieram nessa prova. Então tudo gente que veio com antecedência, veio para ficar no sexta, sábado, a prova no domingo e talvez ainda voltem só na segunda-feira embora. Então tem um tempo, né, de ficar aqui e turistar mesmo, não só por causa do esporte, mas também para curtir praia e tudo mais. E no caso da bike, eu sempre digo o seguinte, a bike, como ela é um produto de valor agregado, né? Ela não, por exemplo, você tem uma bike aí que ela vai custar hoje em dia uma bicicleta básica está na casa dos seus 2.500, 3.000, né? Então, isso básica, ou seja, essa galera que vem para competir, eles têm uma bicicleta que às vezes você tá com um produto ali de 20 mil, de 25 mil reais, brincando ali, colocando, ou seja, às vezes essa bicicleta vem com seguro, né? Normalmente quem tem um produto assim vai viajar de um estado para o outro, vai viajar com seguro, e esse deslocamento tem toda uma questão de segurança com o produto, mas vai deixando o rastro, que é o turismo, o que o turismo faz, né? Sim. Ele tem toda a cadeia, ele vai pegar um ônibus, ele tem uma embalagem especial para isso, tem uma bolsa que leva a bicicleta, né? Bem como a galera que viaja também vai viajar com seus tênis prediletos. Então, tem todo esse contexto. Então, isso é importante a gente falar, e é um dos objetivos de vocês estarem aqui, justamente para que a gente sensibilize toda a cadeia, para que a cadeia entenda, olha, esses eventos, eles são caminhos de emprego e renda. Isso gera um fluxo aí incrível de impacto. E assim, sabe também, eu acho que o Paulo deve concordar comigo, quando a gente precifica, valoriza, dá o valor, né, do evento, né, a inscrição, a gente faz ali o levantamento de custos, tudo para poder chegar a um valor, né, para cobrar da pessoa. Então, eu penso que toda essa cadeia que a gente organiza, né, verifica, inclui no serviço, tipo, nós como organizadores, a gente faz a valorização também, a gente está
pagando pelo trabalho, né? E nós também estamos trabalhando, porque às vezes as pessoas acham assim, a pessoa está ali, porque o valor da corrida, o valor da inscrição é esse, como se aquele dinheiro viesse todo para a gente, né, daquela inscrição. E aí não, você tem que pagar uma camisa boa, você tem que fazer uma medalha boa, você quer fazer, né, você vai lá chipar a prova, é um valor, porque você busca, né, o chip também, ninguém produz aqui. A gente tem os equipamentos, nós pagamos uma franquia. Então, essa questão da pessoa chegar ali e só chegar lá na hora tá tudo pronto, né, sendo que a gente esteve ali horas antes, dias antes, organizando, deixando tudo... Isso, né? O evento começa 3 meses antes, isso. Tempo. Não, eu falo assim do trabalho até... tem um trabalho de comunicação visual, né? Tem... Enfim, gente, é bem complexo. É bem complexo não é tão mesmo, simples quanto parece que é. Assim, Licenças, licença. né? Como no caso das provas que o Paulo faz, que tem passagem por comunidades ou áreas fechadas de floresta, sinalização, abrir a trilha, né? Então são dezenas de situações que levam tempo. Precisam, né, ter todo um contato, é verdade, não é fácil não. Ou seja, 29, né? Por isso que eu te digo que 29, quando acabou a meu Deus, 29 licenças. Foi. SEMA, SMT. Já conhece, a gente chega lá, eles assim, é o quê? Corrida? Aí, a SMT conhece, né? Nós queríamos ter um apoio maior, né? Porque, na verdade, se a gente tivesse o parceiro, instituição, né? Tipo, prefeitura, parceira da corrida, ou parceiro do ciclismo, e se eles conseguissem enxergar, assim, que é uma coisa que pode diminuir lá a fila do hospital, né? A questão do posto de saúde, mais pessoas movimentando, mais projetos de esporte, tu ia tirar muito dessa demanda de doença, né, de farmácia, da pessoa estar ali, às vezes CAPES, né, que é essa atenção à saúde mental. Então, eu acho que tem acontecido em Manaus, se eu não me engano, né, o prefeito, ele é corredor. Então, ele quer transformar a cidade num polo turístico esportivo, as pessoas irem para lá. Já está criando um time de voleibol para poder o pessoal para entrar na Liga Nacional, para ter jogo lá, e se tiver, claro que a gente vai, né, assistir. Sim. Então, tipo, tem toda uma demanda. Ele mexeu ali na frente. E eles têm estrutura, né? Ficaram prontas ali. Estão prontos, fizeram estruturas projetadas ali. O calendário de Manaus, ele é agora todo... eles compilaram, assim, num lugar para que todo mundo possa ver. O calendário é esse, esportivo. Então, tem essas provas aqui. Né? A Maratona de Manaus agora já entrou no circuito nacional. Então, através disso, ele leva pessoas. As pessoas vão, né? Poxa, eu quero ir lá descobrir qual é a diferença com coisas da região, né? Como o Paulo tem feito, né? Acho que essa demanda de você conseguir que as pessoas da cidade também te vejam, né? O teu trabalho, outras pessoas vindo, né? Essa questão da região ver também, a gente fica muito contente. Agora, em janeiro, nós tínhamos agenda em Santarém, a gente vamos fazer a demanda toda fora, que nós fomos chamados para fazer a corrida de São Sebastião, que é de Altamira. As provas de São Sebastião é uma coisa muito tradicional lá. E aí, na hora, fica aquela coisa de vamos para Altamira, né? Que Altamira, vamos. Quem sabe não é isso que os 29 eventos fizeram com a gente, Sim. essa preparação para ir para Altamira. Aí nós vamos dia 29 dia 20 para Altamira e 29 para Itaituba. Então a agenda já não é aqui em Santarém, né? Aí nós temos um evento em Alenquer também, que o prefeito de lá ligou, que ele queria movimentar o pessoal de lá. Só que lá ainda não tem a cultura assim da corrida. Mas a gente também vai levar os corredores daqui para correrem lá em Itaituba. Você tocou num outro ponto também bem interessante, assim, essa questão da criação da cultura. Vocês conseguiram criar uma cultura da corrida aqui em Santarém. Isso é muito bacana, sabe? Esse lance que a corrida não é simplesmente você ir conseguir ganhar ou ganhar um prêmio, ou ganhar alguma coisa. É estar lá com todo mundo que está pensando a mesma coisa, que é correr, né? Se divertir, fazer superar aquela quilometragem, né? O desafio de estar terminando aquilo e estar ali naquela festa, né, cara? Porque eu acho que é uma festa do esporte, da corrida. Para quem gosta, né, tá tudo ali. Tá todo mundo ali, pensando do mesmo jeito, falando sobre aquilo. É muito bacana. É essa cultura que a bike ainda
pegou, mas não pegou tanto, sabe? Tem muita gente que ainda quer participar só se ganhar, se puder ganhar, sabe? É muito doido. Na corrida era Sim. bem Eu, isso aí. não vou participar não, porque eu não tenho chance de ganhar. Ou- Cara, eu já ouvi coisas assim, eu já ouvi coisas assim. Até que a gente tinha umas falas assim na corrida, Você Paulo. tinha? Porque tinha corridas que a gente não conseguia, mal conseguia pagar as despesas, né? E a gente só conseguia premiar quando tinha uma demanda de uma empresa, não, pode botar o prêmio, né? Sim. Ou uma parceria com uma prefeitura, né? Como nós fizemos agora em Santarém do Meu Amor, nós tínhamos o prêmio. Só que o que acontece? A gente começou a mostrar para eles que é melhor eu pegar esse dinheiro da premiação, vamos dizer assim, pagar medalha boa para todo mundo, uma camisa boa para Sim. todo mundo, porque até o último vai ganhar aquela medalha de premiação. E aí fomos mostrando, e aí o pessoal foi se inscrevendo, foi se inscrevendo. Por quê? Quando nós botamos, R$1.000 o prêmio da corrida, vem uma outra pessoa lá de Belém, não sei muito não, treinada e leva. muito treinada e leva. Então aquilo, né? Eu Sim. sempre dizia, aí a gente Como brincava. ver a galera de Itaituba, Nós né? Que pedala, o Jorge Chiminá também, que sempre Isso, leva aí. ó. a gente até brincava assim, olha, outros vocês querem o lugares. prêmio? Vamos botar o prêmio, mas vocês têm que ganhar. É. Porque, né, a gente sempre brincava assim, se tu Treinar chegar pra em isso. primeiro, segundo ou terceiro, eu te pago. Quem sabe que a pessoa não vai Sim. chegar. Eu te dou o dinheiro, se tu ganhar do fulano, eu te dou, né? A gente, às vezes, para brincar com eles, para quebrar esse clima, porque a gente acaba tendo que conviver com 600 pessoas, né? Opiniões, cada um quer de um Sim. jeito. Então, tu tem que tentar chegar naquele consenso. Às vezes não é possível o consenso, né? Mas é como a gente sempre diz, a gente abre as inscrições, ninguém é obrigado a ir lá se Fazer a inscrever, inscrição, né? O pessoal tudo vai mais. lá, Mas faz a inscrição. Mas é sempre bom É que a pelo gente... número, eu falo isso, porque pelo número de ciclistas que tem na cidade de Santarém, né? O número verdade. de pessoas a pessoa vai- dentro de uma prova, tudo bem que tem gente que não quer, não é a parte dela, não é a vibe dela, né? Sim. Correr, Competir, competir, coisa do tipo, né? Mas, sei lá, até ir lá prestigiar, ver como que é e tal, é muito pequeno, Sim. sabe? O interesse E é por isso. importante isso, porque a gente está falando aqui de uma mudança de comportamento que aconteceu nos últimos anos, né? Sim. É relativamente recente. Ou seja, esses eventos existem porque existem ciclistas. Sim. Se os ciclistas começam a não ir, ou os corredores começam a não ir, os eventos, por consequência, não vão existir. Não, é um Né? ciclo. Então a gente precisa, um ciclo. se você não consegue se inscrever, mas eu vejo isso nesse ponto, o Paulo toca numa parte que é sensível mesmo com relação ao ciclismo. Às vezes o corredor lá, mesmo que ele não vá competir ou que ele não esteja vai naquela lá, corrida, ele vai lá para essa festa, para esse grande momento ali de festejar o esporte. É realmente, né, um encontro, né, de pessoas que estão pensando a mesma coisa, né, estão ali para aquilo, E discutindo gostam daquilo, isso. discutindo. Eu vejo isso. A gente, inclusive, ontem mesmo, estava em um lugar, em um ambiente, estávamos com ciclistas, que a gente sempre tem ciclista na mesa, sempre. Sempre tem alguém. E aí, quando tem ciclista, a gente começa a falar de ciclismo, né? E a gente vinha falando, por exemplo, do fortalecimento da CS, né? De que a gente precisa, enquanto coletivo, trabalhar algumas pautas que elas estão aí, como as ciclofaixas e ciclovias, que não se encontram, né? Então, tipo assim, fizemos, muito louvável fazer uma ciclofaixa na Nova Moaçara. Maravilhoso, iniciativa bacana incluída no projeto. Mas ela não se conecta com a cidade. Porque ela se conecta com a Fernando Guilhom, e aí a Fernando Guilhom tem a Cuiabá no meio dela. A Cuiabá não se conecta com ninguém. Né? Aí a ciclofaixa da Tapajós não se conecta com a Cuiabá, então precisava de uma ciclofaixa na Cuiabá para conectar ao menos a Moaçara, a Fernando Guilhom com a Orla. Ou seja, são questões que o coletivo precisa tocar, né? tocar. E aí, quando a gente olha para o número de ciclistas, a gente diz, pô, mas nós somos uma força muito grande. Então, Fábio. Nós somos muito votos. Entendeu? Então a gente precisa se empoderar nesse aspecto. E eu vou falar um negócio que é assim, também precisa ser pensado. Não tem mais por falta de segurança. Não tem mais ciclista por falta de segurança, por falta de condição de se pedalar, né? Acontece, isso é notório, você pode falar, muita gente que você fala, por que você não vai pedalar? Não gosto, não tenho condição nenhuma de entrar com o carro, disputar a rua com o carro. Sim. Então, talvez se isso acontecesse, essa interligação das ciclovias aqui, né, pensar nessa condição de
As pessoas iam até para o trabalho, talvez Não, com virasse um meio de certeza, com transporte, né? certeza. É bem Ia mais- mudar muito porque- ia transformar a Mas cidade. sabe, Paulo, só para complementar, né? Existe essa coisa as pessoas se coligarem, né? Formarem os grupos, estarem ali até se juntarem, cobrarem. Mas eu vejo, por exemplo, pela Anísio Chaves, né? Que a gente conhece. Ela foi criando ali, o pessoal não gostava muito de correr, falando da corrida, né? Correr, depois pedalar, começaram a fazer encontros ali, né? Ali virou o point. Saíram da frente da cidade, virou o point. Só que ela não foi preparada para o esporte. Então, ela foi feita ali para você... Passeiozinho. porque era uma pista no meio da cidade, que era o aeroporto. Disfarce, eu não estava lembrando, era o aeroporto. E esse projeto eu lembro que eu estudava na UFPA, foi apresentado lá pra gente, em 98, esse projeto dessa Moaçara, né? Moaçara já, Anísio Chaves. Moaçara é a outra também que apresentaram junto, a Moaçara e a Anísio Chaves, elas são do meu... Só que ela não foi criada, no tudo vê o corredor indo pro meio da rua, se arriscar. Ambas são do Roberto Branco, o projeto. Mas é um projeto de 96. Isso. Ou seja, o contexto não era outro. Muito outro. Só que tu vê uma pista daquele tamanho, poderia ter uma bela de uma ciclovia. Uma bela de uma ciclovia, um espaço para o corredor também, Sim, né? E aí, o que está acontecendo lá? Por que ela está se tornando esportiva, né? Porque a gente não tem espaços esportivos. As pessoas estão indo para lá correr e dá uma metragem boa, né? Para quem faz ali as 2 voltas, dá uns quilômetros, dá 5 quilômetros. 4, alguma coisa. Dá aquela coisa boa no relógio lá. No reloginho, né? Marcar certinho. Mas ele não tem condições nenhuma. Tu vai lá pro final, é escuro, já teve situações, né, de assalto, de assédio, de pessoas, né, tentando abusar. E quem está conseguindo espaço lá está indo através de cobranças, né? A pessoa vai lá, o grupo do patins se organizou, faz aqui a pista lá. Patins e skate, já tem a pista lá. Agora o pessoal que está fazendo lá, patins skate, aí o skate. O skate, aí tem o pessoal do folclore. Organizaram, já vão ganhar um espaço para fazer evento lá. Mas olha, então não é uma coisa para a gente refletir. A história do skate, eu estive na inauguração da praça, acho... Inclusive, estamos trabalhando com a galera do skate aí nos projetos culturais. Eu não estou reclamando. Maravilhoso. Só que a pista, ela engata, não tem ciclofaixa a partir dali. Porque eles não deixaram espaço. Entendeu? Então a ciclofaixa que foi feita, e foi feita depois também da obra, né? A ciclofaixa que existia. Pela pista de skate. Aí na parte da rotatória que tem lá na frente da CEMED, quando ela atravessa para a pista de skate, não tem mais espaço para ela. Porque quem fez a pista de skate não tem um projeto total, ele só fez aquele projeto. Exatamente. Então ele ocupou todo o espaço que ele tinha. Então assim, essa questão da continuidade e da interligação, que parece absurdo, mas isso é mobilidade urbana, sabe? Isso é o que nas grandes capitais você tá aí. O Paulo trouxe pra gente na fala dele a questão da fala da Europa, e a África do Sul fez isso. Na pandemia, essa galera tava dizendo, ei, você que tem bike, tira a tua bike e bora pedalar. Mas eles têm estrutura. Tem estrutura para isso. Para isso. Eu tava lá. Né? Então, assim, a gente precisa compreender que é muita gente. Eu não consigo hoje arriscar nenhum número de ciclistas que a gente tem aqui, mas é muita. Que é outro dado que precisa ser levantado. Outro dado que precisa ser levantado. Mas a gente tentou, algum tempo atrás, fazer isso, mas as pessoas ficam com receio de preencher formulários e tal, mas precisa ter uma maneira de identificar. A associação não consegue também. Nem todo mundo vai lá. E assim, a gente brinca que existe também, assim, existe o ciclista, por exemplo, de MTB, né, que vai ali, vai pra trilha, vai aquela coisa toda, mas tem a galera que usa a bicicleta na sua mobilidade diariamente. Eu acho que em Santarém, bem maior do que... passa na Sérgio Rem de dia. Não são ciclistas. São pessoas que estão indo para o trabalho, na Fernando Guilhom. Até na Cuiabá, né? Na Cuiabá. Então, assim, a gente precisa entender que é um público carente de políticas públicas, mas, assim, é o básico. Sim. Sabe? É uma coisa muito simples. E aí eu penso que, por exemplo, dentro de uma sensibilidade aí do poder público, a galera da corrida também poderia estar junto disso, sabe? Contemplada dentro de algumas propostas, porque essas pistas nas grandes cidades são sempre compartilhadas, né? Sim, porque não fica o ciclista passando o dia todo. Essa oportunidade, né? Como não foi concluído todo o projeto da Anísio, né? Eu sempre, quando eu passo para aquela parte final, que é escuro, é meio, né? Eu vejo as árvores Sim. que vão ser aquilo ali vai ser tão
assim, um local tão desejado e tão disputado, né, futuramente, lá que vocês fizeram aqueles plantio de várias Sim. espécies, acho que foi em junho, né, junho do ano passado, 2 anos que vocês têm feito. Não, foi 17. Foi em Pois 17. aí elas estão saindo assim, aquele espaço vai ficar muito bonito. Aí tu imagina, tu vai querer correr para lá ou pedalar, né, levar a família, deixar ela ali fazendo piquenique, fazer uma volta ali correndo, por exemplo, né? Seria muito, mas precisa ter um olhar sobre isso, né? Sobre a política Sim. pública para aquilo, né? Para você fazer ali o espaço, porque nós não temos, assim. A gente vê que as praças de Santarém... Eu acho que essa questão da conectividade, por exemplo, a Anísio Chaves, ela seria uma solução para conectar a Cuiabá, Fernando Guilhom, a Curuaúna, que também tem ciclofaixa, mas ninguém sabe que a ciclofaixa da Curuaúna existe, né? A Curuaúna está abandonada. Fizeram Então, um pedacinho lá de novo, deram uma geral nela, mas o resto está totalmente abandonado. porque quando ela foi concluída, Paulo, já faz um tempinho, quando eles terminaram essa parte do asfalto, era bonitinho, estava sinalizado bonitinho, mas eu lembro. a falta de fiscalização, hoje ninguém sabe que o acostamento é uma ciclofaixa, entendeu? Então, tipo assim, inclusive isso quanto fiscalização. Falta esse olhar. Eu acho que isso é uma pauta importante, mas é uma pauta que, como a gente falou, hoje a gente está órfão de talvez uma representatividade. Exatamente. Né? E isso é importante. Uma pessoa lá para essa sementinha ficar plantada aí, ficar registrada aqui. Eu não sei se o Paulo tem assim, algum contato, por exemplo, quando a gente tem uma situação que dificulta às vezes essa coisa das licenças, né? A gente sempre tem ali um vereador ou outro que não é nem assim, não é o amigo da corrida, mas é o amigo nosso. Digo, olha, vamos olhar com carinho, está acontecendo isso, vamos ver se você consegue fazer com que a gente reúna lá na Secretaria de Trânsito, por exemplo, né? Como a gente às vezes faz as reuniões lá. Aí a gente tenta conseguir, só que é impossível também parar todas as vias, a gente sabe disso, mas que tenha pelo menos os agentes para dar uma segurança, né? Justamente porque tem eventos que são muito grandiosos e tem pessoas de fora, né? Tem pessoas que vêm prestigiar, e aí tu chegar numa corrida e ver aquela, né, desorganização ali do trajeto, sei lá. Então a gente sempre tenta ver ali alguém que possa olhar por nós, né? E até então a gente tem alguns, mas são bem... Essa é uma coisa que é muito... Né, mais o futebol, né? O negócio do futebol não nada contra o futebol, mas sempre tem aquela demanda ali da prefeitura, é muito isso, assim, bem de antigamente, essa coisa dos torneios, sabe, da ajuda com... Eu vejo, André, que eu falei ali dos campos de vôlei agora, né? Mas, assim, quando a gente vê a explosão desses negócios, é demanda reprimida. Exatamente. A galera em algum momento tava ali. Tem um ponto de modinha. Tem a modinha, né? Tem um ponto de modinha, mas antes da modinha já tinha uma galera. Já tinha uma galera que fazia, que jogava nos espaços públicos, só que no espaço público, assim, era muito limitado. Né? Então, a demanda foi tanto que as pessoas precisaram ir para outros lugares. Até as escolas hoje em dia estão aproveitando isso. Tem ficado assim, uma coisa assim, de meu Deus, vôlei. No outro ano, a ideia na escola, tipo, tem que ter um projeto de vôlei. Pouco antes do vôlei, tava o beach tênis. O beach tênis, explodiu. Aí veio o vôlei agora. Veio o vôlei. Agora eu não sei o que vai arrumar. O que vai vir pela frente, né? Mas isso é legal, assim, é muito bacana todo mundo ter esse esporte. É muito... A gente tinha antigamente, né? Antigamente eu não sou muito velha, mas é assim, os eventos esportivos que se tinham era num espaço lá que chamava Canecão, né? Que era a única quadra grande que tinha na cidade, que era uma vez Eu tenho saudade do Canecão. O Paulo não chegou a conhecer. Gente, hashtag saudade do Canecão. Hoje é quinta, dia. O Canecão, gente, o Canecão foi uma também. Não, o auge. Aquilo ali era uma coisa espetaculosa. Eles começaram a fazer a Copa de Férias, né? Que era a Copa Tapajós, não é isso? Copa Tapajós, né? Gente, quando eu vinha de férias para Santarém, a gente assistia na televisão isso, então a vovó morava ali no Alvarado, perto do Santíssimo, então a gente ia pra lá assistir. Era as férias, as pessoas eram lá dentro do Canecão, porque depois terminava... O Canecão fica na Curuaúna, entre a Presidente Vargas e a Marechal Rondon, só que ele é pra trás, ele faz fundo hoje em dia com
com a Curuaúna, mas assim, ele entra pela Turiano. Ele, do lado daquela churrascaria ali, tem um caminhozinho, ele é lá pra trás. E ele virou assim um depósito, né? E as festas de boi que tinha lá, né? Era coisa assim muito... A cidade era um espaço de agregar. Era lá e a quadra do Mascotinho, que tinha nas férias também a gincana. Isso, a gincana, gente. Caramba. Do céu. Saudosismo, gente. Saudosismo total. Porque, a nossa cidade fez... A gincana eu só ouvi falar, tá? Não é da minha época. Não. Eu era muito criança. Mas era legal. Perguntas lá. Não, Paulo, era os Simpsons e qual? Era os Piratas, não. Tinha duas turmas. Eram duas turmas. Mas, Paulo, isso, você não tem ideia do que era isso. Caça-Fantasma? Acho que era Caça-Fantasma. Era Caça-Fantasma. Tinha Caça-Fantasma. Isso mobilizava a cidade. Eu a gente ia pra lá. Porque Belterra tem hoje. Lá tem ainda. Né? Com duas turmas lá também. Né? É que nem isso, né? Só que era mais... eu consegui imaginar. A cidade toda se mobilizava para essa gincana. Então, tipo, são coisas que a gente vê na nossa cidade hoje. Fazendo corrida, fazendo evento de ciclismo, todo mundo se movimentando, que era uma coisa assim, tipo, né, distante. Era muito pontual antes. Tinha um evento, a esse do Canecão. Tinha o Verão da Sen, que tinha o vôlei também na frente da cidade. Vôlei na frente da cidade. Na frente da cidade tinha um evento tão grande, né, que era o verão, show de férias, né, que era era verão, sol e praia, um negócio assim. Depois virou Verão da Sen. Eles colocavam esporte lá, e festa. Era o lazer das pessoas, né? Não tinha muito. No verão. E tinha essas copas, tipo essa Copa Tapajós, que entrava um esporte ou outro, né? Eu fico na torcida para que essas modalidades novas, né? E até as que já existem, né? Não abandonando o futebol e outros aí. Mas que isso tome corpo mesmo, né? Que a prefeitura abrace essas modalidades novas também e coloque isso para campeonatos regionais, sei lá, algumas coisas. Nós temos um ginásio enorme, novinho, né? E ainda não está totalmente sendo usado. Não sei por que ainda estão... Estava no ar-condicionado. O problema estava na obra do ar-condicionado. E vamos chegar aí com o centro de convenções também para eventos de outros aspectos, né? Também é outro apoio aí. Outra demanda. Outra demanda legal pra caramba, cara. Isso aí. E se eu não me engano, Paulão, foi demandado aí para a CEDOP, via prefeitura, se eu não me engano, posso estar enganado, mas que a ciclofaixa da Fernando Guilhom seguisse até o centro de convenções e aeroporto. Então, assim, porque vai ter um fluxo maior de veículos ali por causa do centro de convenções. Mas já quando tiver evento, né? Esse é um pedido nosso já faz muito tempo. Então, para chegar ali, porque você sabe que quando chegar na ponte é funila, né? Sim. Então, o ciclista vai competir ali pelo espaço com os carros, e aí passar o espaço caminhão, etc. E é um espaço também que é para ser multiuso. Ou seja, e ele vai ter o quintal dele é cheio de espaços para trilhas, né? Aquela parte toda ali do Joá. Então, podem ser realizadas provas ali de corrida na selva, de ciclismo, etc. Ali tem todo... Ou seja, você pode criar e com o suporte que o centro de convenções vai ter. Ar-condicionado, banheiros, essa coisa toda. Que é o que hoje a gente precisa. Quando faz um evento desse, você tem que levar tudo isso, né? Então, são possibilidades que existem ali nessa região. Ou provas para a região de Eixo Forte, etc. Aquele asfalto novo ali para Pajuçara ali, ficou muito bacana também. Ali, acho que, se eu não me engano, tem também tem ciclofaixa. Não está finalizado. Não está finalizado. Abandonado do jeito que estava lá. Não foi feito. Não foi ainda não. Não, né? Pois é, mas aí é isso que a gente está falando. Precisa ter conectividade. Senão ela vai ser apenas saindo da Fernando Guilhom e indo para Pajuçara. Não conecta com nada, né? Então ela precisa ter o pedaço da Fernando Guilhom passando pelo centro de convenções que emenda com ela. Como faz? Tu tá falando uma coisa que... Como faz para as pessoas que estão ali na ponta do lápis, da caneta, para chegar a essas informações? Que tem que ter essa conectividade. Quem que pode... sabem. O problema é vontade de fazer mesmo. Sabem que tem que ter. Não é possível as coisas desconectadas. Tem que ter cobrança, né? Eu acho que precisa ter uma cobrança. É o que o Fábio estava falando. Precisava ter uma certa... dedinho lá. Eu acho que a grande difusora disso, hoje, na minha visão, tem que ser a CS no caso do ciclismo, né? A entidade que representa os ciclistas, mesmo que nem todo mundo seja associado, mas ela tem que ser essa pessoa. Eu acho que tem muito mais do que tirar foto, etc. Tem que estar fazendo essas demandas, porque essas demandas existem e, assim, tem uma voz. Essa voz pode não falar. Ela pode ficar calada, mas eu acho que ela tem que ser usada para falar. E a gente está falando aqui de eventos que trazem fluxo
e que geram renda para o município. E assim, gente, para e pensa, o Paulo deu um exemplo aqui da dificuldade que no período da pandemia ali, 2020, 2022 ainda, de manutenção que a gente tinha para as bicicletas. Você tinha que agendar. Ou seja, significa que, no mínimo, num dia, sei lá, a empresa está atendendo 100 manutenções. Quando tu pega isso, tu põe no papel e depois tu vai pegar o que a empresa está pagando de imposto sobre isso, você tem aí um fluxo que justifica a política pública existir. Olha outra coisa legal, assim, lendo estatísticas, né? Cidades que a população pedala, tem turistas que pedalam lá, entendeu? Então, a vontade da pessoa de fora vir e pedalar na cidade vem muito do que acontece. Se tiver ciclovias, se tiver interligações, as pessoas pedalarem, mapeadinho, segurança para sinalizado. pedalar, os turistas também pedalam. Então, às vezes, tem esse turismo do ciclista de fora que pode vir para cá para fazer Olha, um city tour, para dar um giro na cidade, para conhecer a orla. Eu quero ir na Bolívia pedalar. Sim, claro. Porque lá na Estrada da Morte, que passa por um penhasco e tal, que é belíssimo. Gente, a minha viagem para Bolívia tá engatou na pandemia, né? Tô reprogramando, mas assim, eu quero ir lá porque eu quero pedalar. E assim, obviamente tem outras coisas para fazer? Tem. Mas inclusive eu liguei para lá, pro pacote, a coisa toda, e eu insisti muito com eles que eu queria ir na minha bike. Que eu queria ir na minha Sense. Isso é um negócio muito bacana. Mas é isso. A gente cria aquele sonho de você ir pedalar para aquele lugar. André, eu não sei se você também gosta do pedal. Eu tenho essa limitação do medo, do perigo. Do perigo, né? Então, mas olha só, quando as pessoas conhecem o turismo com a bike, fica muito difícil você ir para algum lugar e não pedalar naquele lugar, porque a bicicleta te leva em lugares que você não iria andando. Correndo ou de carro. Eu pedalo no interior, por exemplo, chega lá, tu vai numa casa, tem bicicleta? Tem. Quanto é? Tá. Aí tu começa a andar, né? Não é legal a experiência? Eu cresci fazendo isso, né, com meus pais, assim, que meus pais são do interior ali, Arapixuna, aquela parte. Então, a bicicleta era o nosso transporte, né? Aí ia lá, o rapaz que morava, ele já sabia. Olha, o pessoal chegou. Aí já ia deixar a bicicleta, pagava, alugava, ia, rodava tudo. Era a nossa diversão. Então, tipo, é muito bom pedalar. Olha, eu estive em Vila Franca, e Vila Franca, ela fica virada para o Tapajós, mas você consegue acessar o Arapiuns, né, por trás dela. E aí eu cheguei lá e eu tinha um dia que não tinha nada para fazer e a água já não, a praia não é tão bonita lá, não dá para ficar. A praia do Arapiuns é mais bonita. Aí me disseram que podia chegar. Eu falei, lá chegar como? Aí ele falou, o cara de moto te leva. Eu falei, não, de moto? Não, eu vou caminhando ou me arrumo uma bike. Entendeu? Tá vendo? Aí não achamos bicicleta, eu fiz a trilha, né? Foi pro meu Strava. Falei, ou seja, tem um Stravinha atravessando o Tapajós para o Arapiuns, entendeu? Então, quando você vai nesses lugares que você caminha, que você corre, que você pedala, você olha aquilo como um desafio, um pequeno desafiozinho para você cumprir aquela meta e chegar em determinado lugar. E aí eu já aproveito, Paulo, eu queria para a gente concluir que você falasse dessa experiência também que a Muriqui faz, que é receber o visitante em Santarém e oferecer para ele a oportunidade de fazer cicloturismo na cidade e conhecer a Amazônia de um outro lado. Por exemplo, eu ainda não fiz esse percurso, que é chegar ali na Serra Piró, que é o Terra do Chão, por Ponta de Pedras, por aquele caminho que existe. Eu já vi que vocês já fizeram isso daí, já passaram por vários outros lugares, ou de atravessar ali para a Ilha do Amor, né, de bike. Isso tem todo um contexto, tem toda uma mística ao redor disso, e eu tenho certeza que a experiência do turista é diferente, né? E a gente tem vários depoimentos já muito legais, assim, levando tanto o turista que já está aqui, né, e tem ele tira um dia para fazer algo diferente, que não andar de barco ou ficar na praia. Ele curte esporte, ele procura a gente, é o passeio de um dia, né? Então a gente tem um catálogo, eu mando para eles escolhem um destino, que pode ser só ida, né, que às vezes a distância ou o clima, né, fica muito, passou das 11 horas, eu costumo dizer que é um sol para cada cabeça aqui. Não tem jeito, né? Então a gente só vai e volta de carona. Às vezes tem os corajosos que querem voltar também pedalando, né? Tudo bem, isso aí é de cada um. Quando termina, eles dizem, nossa, não era pra ter. Não, tem uns que curtem mesmo e vão embora e gostam do que estão fazendo ali, não tem como tirar isso deles, né?
Mas esse tipo de experiência, eles ficam fascinados, porque geralmente eles estão em halter, eles ficam meio sem ter muito onde ir, se não forem para algum lugar de barco, né, ou visitar ali a Ilha do Amor, atravessar, andar um pouco para frente, para trás. Mas geralmente o turismo saindo de halter é barco. Quando eles têm a opção de sair dali, e coisa de 20, 30 quilômetros, às vezes até menos, conhecer uma outra localidade por dentro, passando pela mata, vendo todo, né, a beleza que tem a região, eles ficam fascinados, assim. Então é uma experiência muito legal que, inclusive, o ano retrasado a gente conseguiu formatar pacotes, né, de 8 dias com 4 dias de pedal. Então as pessoas vêm de fora, contratam a Muriqui, fecham um pacote com hotel, com alimentação, com tudo, os passeios incluídos. A gente montou uma estrutura para isso, né? E essas pessoas vêm de fora e ficam com a gente uma semana inteira só fazendo isso, cara. Comendo, curtindo e pedalando. Cara, visitando. Se você vê os depoimentos, você fala, cara, que eu tô fazendo a coisa certa, porque é incrível, assim, você receber um retorno, um feedback. São lugares, né, bem fantásticos. As pessoas não têm noção. Daqui, talvez nem tenham ido, não, né? Eu já escutei várias pessoas falando pra mim, e a pessoa vem de fora, já conheceu antes da gente. Olha onde você me levou. Eu moro aqui desde pequeno, tem 30 e poucos anos. Não, esse Paulo, eu vejo da mãe aqui. Eu vejo postagens lá da Muriqui, assim, pedalando, e falo, gente, onde que é isso? Eu quero localização. Eu vi uma ida dele, eu acho que foi na Taperinha, né? Taperinha. Acho que a Taperinha. Fábio foi também, né, Fábio? Eu lembro que a gente, em 2004, 2003, na época, ainda não estava assim. Fizemos uma expedição com canoagem, né, pra lá. E já foi maravilhoso, porque imagina tu chegar pedalando, né? Na Taperinha. Nós fomos, foi bem doido. Era o primeiro passeio do Estafeta, né? Que lá tinha aquela estação, né? Eu trabalhava no projeto Navegar e a gente foi de canoagem. E vocês foram pedalando, deve ter sido outra coisa, assim, a Taperinha, muito bacana. Uma outra região que nós estamos falando aí do Baixo Amazonas, né? Alequer ali e tal, muito legal. De bike, aquilo ali é incrível. Tudo aquela região ali. Cidade dos Deuses, eu imagino. Eu montei um roteiro. Essa da Cidade dos Deuses, quando eu vi, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Eu montei um roteiro agora só para levar tudo para lá. E já tem gente vindo de fora para fazer. Então, quer dizer, isso é um atrativo. A Amazônia já é um atrativo por si só. Sim. Né? Quando você coloca um pacote que tem pintura rupestre, grutas, né, cavernas, uns visuais incríveis e cachoeira no meio, cara, olha, precisamos explorar isso pouco ou não? Com certeza. Muito. Entendeu? Nós não estamos falando nem de um lugar super conhecido que é o Té do Chão, nós estamos falando de um lugar que já está bem a parte disso. E é importante, Paulo, essa difusão, incríveis. Sabe? Pra gente pegar e apear do outro lado do Amazonas e atravessar e levando para esses lugares. Um barco de linha e viajar na rede e tal, com a bicicleta que dá para ir de boa, isso é muito legal. Inclusive, eu cheguei a conversar com a Andrea, eu acho que foi antes da pandemia, ou a gente chegou a falar naquela live que a gente fez no período de pandemia também, sobre fazer uma corrida lá do Saubal, tu lembras que eu te falei? Lembro, a gente que conversou, era o nosso bairro lá. Que agora que o asfalto chegou lá, tá tudo agora já é mais tranquilo, a logística já vai ser mais fácil, né? Pra gente chegar no Saubal, a gente tinha que atravessar uma lagoa. Gente, eu passei de bike algumas vezes já lá. Tu lembras? Uma trilha por trás, né? Chega embaixo lá no bairro, né? Ainda tem alguns moradores, né? Aí eu fiz aquela trilha à noite, né? Uma trilha com os alunos, aqueles alunos que tu conheceste. Nós fomos pra lá, eu tive que pedir um ônibus pra voltar, porque começou a ficar meio perigoso, né? E aí eu digo, não, vamos arranjar um ônibus que nós não vamos voltar pelo meio caminho, porque pra ali é complicado. Mas foi muito vai sair, viu, Andrea? Vai sair esse evento aí. Então, agora quando a gente vai pra lá, vai com aquela multidão. De gente. Mas hoje com o asfalto já tá tudo mais tranquilo, né? Mas eu tentei pedalar já desse, que eu tô voltando, né, aos poucos. Não consegui subir. Eu falei, ai, gente, que ódio, eu subi isso aqui já de boas. Quando era terra. Mas o atrito, eu gostava do atrito
daquela terra, sabe? Eu gostava do jeito de pedalar. Desafio, né? Confesso pra você que Fica o asfalto rápido, lisinho O asfalto liso fica mais rápido. fica mais rápido. pesada a coisa. Fica mais pesada. Gente, eu quero agradecer. Eu quero te dar um presente. Ah, tem um presente? Ai, meu Deus, cadê a É produção? uma lembrança, né? É um presente. Gente, adoro presentes. Obrigada. Esse aqui pro Paulo, né? Olha, ganhei Uma também. camisa da Crono. E essa aqui pra ti, Fábio. Obrigado. Uma Olha medalha que da legal, última corrida gente. nossa. Vou Uma abrir. camisa que é pra te usar. Ó, a camisa da Crono, vou fazer Minha propaganda Corra pela da paz, Crono, Uma, essa que daí. uma das legal. minhas cores prediletas, Gosta amarela. do amarelo? Ah, Vai dar, Paulo. Cor de A Santarém. Muriqui é amarela. Cor do Amazonas com Tapajós. Essa aqui é uma das nossas Ah, corridas tipo, 360. desse ano, que foi ano passado desse ano, que nós vamos Que dar linda uma, essa medalha. Legal. ela Obrigado. vai De ser Natal. a corrida a quinta, né, que a gente vai fazer. Gente, essas Muito medalhas, obrigado. eu assim, não sou corredor, né? Mas eu fico acompanhando a galera que guarda as medalhas, eu tenho as de ciclismo, mas assim, é muito legal você ver tem o uma produto, a história. diferença. Por exemplo, aquela medalha da corrida do Conjove, que foi o Hermes, que foi o símbolo da Nossa, Assis. ficou lindo demais. Pra mim, assim, é uma das medalhas mais bonitas que eu já vi, porque Ué. é o Hermes, né? O deus Sim, sim. do comércio e tal. Verdade. E Tava foi vendo feito no com dia ele, desse. e ela tem um bracinho dele Foi a ideia correndo do assim, Fábio. sabe? Foi ideia E é legal nossa. que a ideia dele. Foi Então, legal. é assim, Obrigada, ela ficou Paulo. muito legal. E toda vez que eu vejo ela, eu tenho várias delas que eu Vai peguei da lembrando. caixa. Peguei várias. Antes de eu sair, eu vou levar umas 5 medalhas dessas, tá? Eu mereço. Pra ficar guardadinha. Ai, E Tem ficou gente- muito bonito. Tem gente que pega, Que nem é. compete, mas quer a medalha. Sim, medalha, sim, que é a é. medalha. Ou seja, Essa foi da isso é última, muito do Natal. pendurado. Pode abrir, muito legal. Fábio. Esse zigue-zague, ó. Tem um Fica bem zigue-zaguezinho bonitinho. aqui. Essa daí é uma árvore, daí combinou lá imita com a uma- árvore lá uma- da prefeitura, que tava lá. Combinou com o dia que a gente fez. E no dia dessa que corrida, bonita. caiu Gente, chuva, olha, abriu ó. um buraco lá no meio da cidade. Nossa, Foi muito bonito. tudo que aconteceu. E Gente, cada medalha dessa, ela tem uma história, ela vai ter um Sim, jeito de fazer. sim. E assim como no ciclismo também a gente gosta das medalhas e tal. É bem muito legal. As bacana. medalhas do desafio de Belterra, eu acho também, elas São bonitas. têm um design legal. O Paulo é publicitário, então ele já tá com traz a todo o carta na contexto. manga, né? Já tem o... E aí eu quero que vocês, para concluir, vocês falem aí das perspectivas para esse ano de 2023. A gente está aí nesse primeiro mês do ano e o que que vem? O que que a Crono tá aprontando para esse 2023? Ai, a gente Agora até- vamos fazer o quê? 39, 49 corridas? Eu acho que eu não vou. Essa arrepia, até só questão de pensar. da gente ter conversado, né? Que a gente só se deu conta que a gente assumiu, fora a vida pessoal e o trabalho, que eu também sou funcionária pública, né? Então eu tenho que trabalhar nos horários que a gente não está fazendo corrida, eu tenho que estar na escola com os alunos. Então foi uma lição, assim, de que às vezes claro, nós demos conta, né? Mas foram muitas situações, por exemplo, logística, a questão por exemplo, medalha. Esse ano nós tivemos muito problema com, não sei se o Paulo teve, com Produção. questão de produção, né? Porque todo mundo queria, e a questão de trazer para cá, não tem fábrica na região, não é da região, é fora da região, muito fora da região, né? E aí você tem o avião que não chega mais, ficou um tempo que só tinha um voo na semana. Como é que a gente vai fazer, né? A gente ficava desesperado. Então é um aprendizado nesse sentido de você realmente... E não vem mais pelo correio, só vem por transportadora normal, Só, porque e- pelo correio ou vocês pela- sabem, né? Não, a gente Engata não- ali, Você tava conseguindo não pelo- faz essa loucura. Não faz. nós Não. estávamos conseguindo pelos voos, mas aí também foi Linda muito demais. desesperador, né? Aí a sorte, que eu digo sorte, né? Que não é sorte, é a questão da gente estar ali no trabalho. Nós tínhamos alguns fornecedores que a gente vai. Então esse aqui dá, essa aqui dá, em tal lugar dá, em tal lugar. Então, tipo assim, dividir a demanda com outras pessoas, né? Para poder conseguir atender. Né? Só que aí essa parte do que é muito porque a gente quer fazer muito perfeito, a gente quer fazer muito bom, a gente quer dar aquela experiência pro corredor boa, né? Puxa, consegui cumprir, né? Então, às vezes, fazendo com parceiros, o parceiro não entende. Pô, não, mas eu não quero colocar categoria, né? Poxa, a categoria é importante, ele tem que ir lá, né? Convencer a pessoa de que ele tem que valorizar cada público, os 60 anos mais, tu tem que fazer o pódio 50 anos mais, porque mesmo que tu dê só a medalha, só que aí aumenta mais 75 medalhas, vamos dizer assim, né, do pódio. Então vai onerando, aí a pessoa diz, não vou fazer, tira, deixa só o primeiro, segundo, terceiro. Aí tu cria um problema com o corredor. Então essas situações a gente até pontuou para que a gente consiga esse ano olhar com carinho. Chegar aqui, o meu parceiro aqui é a PM, como nós vamos fazer? Vamos botar na mesa, olha,
tem que fazer assim? Tem que fazer assim. Porque se não fizer procura assim, outro profissional para fazer, porque tanto que comigo esse não dá. ano, a gente já tem, graças a Deus, podendo escolher, né? Algumas corridas que a gente teve a experiência de começar, de ter feito 2, 3 edições, não vamos já fazer essa, porque aconteceu isso e isso, e eu acho que a gente precisa ter a nossa palavra, né? Sim. Tipo assim, a demanda de dizer... E é uma uma maturidade também profissional de entender que não dá para fazer. Não dá. Você tem a questão do trabalho que você vê ali, que a pessoa não tá achando que é uma brincadeira. Se eu não conseguir dar o resultado da corrida, a corrida não funciona. Então, tipo, não é qualquer trabalho. É o nome, a tua empresa, é chip. Às vezes a pessoa vem, mas eu vi que a fulana chegou depois de mim, ela foi pro... Gente, é um chip que passou. Você passou, o chip tá ali na hora que você passou. Aí você tem que explicar, né? O Paulo não sabe disso. Bem, né? Você tem que explicar. Então, graças a Deus, assim, pra mim, com o Wagner, assim, eu acho que a gente é muito agitado nisso, cada um cuida de uma demanda, né? Ele gosta muito de correr, mas infelizmente não dá para ele sair correndo no dia da corrida. Então ele cuida dessa parte com muita atenção, né? Fica lá, é tenso, esse momento é tenso. Até chegar, ou até sair, até chegar, a gente fica ali naquele... Né? E quando acaba é um alívio, assim, mas como eu missão cumprida, né? Tem sido assim como tem sido muito repetidamente, né? Eu disse para ele, olha, esse ano é diminuir as demandas, né? Ter uma atenção maior, prioridade, ver a questão do que a gente gostaria mesmo de estar, sabe? Não é uma coisa, eu espero que vocês não estejam entendendo como uma questão de não, é compreensível. Não é soberba, sabe? É uma coisa mesmo de, poxa, nós estamos aqui, né? Então, vamos fazer essa prova aqui, o triatlon, né? Que a gente faz com o Zéfiro, que é o Dr. Rizzi. Então, nós conseguimos conversar a mesma língua, sabe? Assim, ele, não, eu quero isso. Não, façam desse jeito. Não, eu vou organizar isso, sabe? É uma coisa assim que a gente divide, que apesar de ser uma prova muito longa, né? Porque é uma manhã inteira em Alter do Chão, mas a gente se sente tão feliz porque tu consegue dar o resultado de todo mundo certinho, ele fica feliz porque vê o pessoal fazendo os 70 quilômetros, às vezes, que é o desafio, né? Então, são coisas que a gente se sente contente de ver que aquilo conseguiu acontecer até fora, como fora, né? A gente, às vezes, aquele negócio do cachorro vira-lata, né? A pessoa vai lá na corrida lá e vê que a corrida é igual que a gente faz aqui. Né? Não é diferente a corrida. Né? A corrida que ela foi lá não sei aonde, a nossa, às vezes, a gente não deixa a desejar, né? Então, a mensagem é essa, é não fazer 29 eventos. É tentar fazer, né, o que for realmente eu fico possível, pensando né? em fazer 2 ainda, fazer um só. Paulo, e a Muriqui? O que a Muriqui vai aprontar pra gente em 2023? Tem? Beleza. Ó, gente, a gente vai deixar aqui, se não entrou na apresentação, mas a gente vai deixar aqui no vídeo os arrobas de cada um de vocês, para que a gente possa ser encontrado na internet, né? Sim. Hoje em dia, então se conectem com a André, com o Paulo. Fala aí, Paulo, sobre a Muriqui. Cara, a gente tem boas perspectivas para 2023, como eu falei, com roteiros de bike aqui para a região novos, né? E viagens novas também para fora daqui, porque outra ideia que a Muriqui começou a trazer para cá é levar a turma que já está pedalando e está gostando dessa ideia de viajar com a sua bicicleta. É conhecer outros lugares, outras rotas, outros estados, até países, né? A gente tem uma viagem programada aí e estou torcendo para que saia para a Argentina esse ano. Ó, que legal. Para pedalar lá na região de Mendonça. É maravilhosa. Tomar vinho e pedalar, você já conhece Mendonça? Então, eu acho que as coisas estão tomando uma proporção bem legal e a gente espera que esse ano seja muito bacana para a bike. Tanto com os eventos, como com as viagens, como com os passeios. Bem legal. E o pedal da Lua Cheia faz 5 anos, é isso? A Muriqui, de modo geral, faz 5 anos. Né? O pedal da Lua Cheia começou com a Muriqui andando já. Então, esse ano faz 5 anos, a Muriqui faz 5 anos, a gente vai comemorar. Vai ter festa? Vai ter festa. Muito bem, gente. Todos os eventos que a gente vai fazer. Olha que show. E ó, gente, obrigado pela participação de vocês, por estar aqui, por abrir um tempinho na agenda de vocês para compartilharem com a gente. A gente poderia passar aqui até amanhã, a gente poderia ficar aqui conversando e tal, de boas, porque a pauta é muito boa. Então, desde já, muito obrigado, tá bom? E para você que acompanhou
podcast com a gente até agora também. Gratidão. E a gente se encontra aqui no Na Proa, no Vox Mais. Até breve. Obrigada, tchau. Valeu.